Olá, eu sou Pedro Aurélio Teixeira, repórter do canal Energia, e a convite da Abdan, estou à frente dessa 7ª edição do Nuclear Cast. E eu vou conversar com o professor Júlio Rodrigues, da Universidade Federal de Santa Maria. Professor, vou começar essa nossa conversa aqui no Nuclear Cast pedindo para o senhor, a gente está aí, estamos vendo um conflito internacional, geopolítica aí em foco. Como fica o Brasil dentro aí desse cenário? O que é as posições tomadas? O que o senhor pode falar aí do Brasil ao passo que nós estamos passando aí por esse conflito internacional? O mundo passa por, observa esse conflito. Perfeito. Bom, o principal ponto é saber o que esse conflito nos afeta, né? E nesse ponto nós não somos partícipes diretos, né? Nós não temos envolvimento direto, mas, por outro lado, primeiro o conflito em relação à Ucrânia, que já vinha nos afetando na parte de fertilizantes e na parte de comércio que nós estabelecemos com, por exemplo, com a Rússia. Isso mexe um pouco com a nossa posição. O Brasil tinha uma posição de enxergar o mundo, quando o governo Lula assumiu, olha, o mundo é mais ou menos como era antes. Mas rapidamente o governo se deu conta de que não era mais aquele mundo que eles estavam habilitados a atuar na política externa. E esse conflito de agora veio trazer mais pressão ainda, porque ele envolve aí uma região muito sensível do mundo, né, em que você tem uma boa parte da produção de petróleo e gás, né, e que você tem atores importantes na geopolítica, que afetando, por exemplo, Israel, afetando o Irã, afetando a Arábia Saudita e países produtores de petróleo como Catar e Emirados Árabes, você muda um pouco esse cenário. Você tem um conflito mais amplo e que você tem aí efeitos maiores sobre o Brasil, por exemplo. Pressão em preços de combustíveis, na chegada, né, dos navios aqui no Brasil que trazem fertilizantes e outros produtos estratégicos do Brasil, e o Brasil começa a olhar para esse novo cenário como um alerta. Olha, nós não podemos mais ter aquela atuação que tínhamos antes, temos que nos posicionar mais com clareza contra o conflito em nome da paz, mas, por outro lado, ter ações mais decisivas para identificação. Não, esse mundo é novo, é um mundo mais bélico, é um mundo mais de uso de força, é um mundo no qual Rússia, China e Estados Unidos vão disputar espaço, e essa disputa não é mais só por mercados, não é mais só por parcerias econômicas, mas é geopolítico, ou seja, o conflito vem para garantir os seus interesses. A Rússia garantir os seus interesses na Ucrânia, os Estados Unidos seus interesses no Oriente Médio, a China está olhando com distanciamento, né, mas volta e meia faz exercícios de cercamento de Taiwan, por exemplo. Então nós temos cenário bastante complicado. Os Estados Unidos rompe com um passado recente de que se imaginava que os Estados Unidos ia fazer o que os autores chamam de retrench, né, de voltar para si mesmo, e que a política externa do Trump seria isolacionista, mas o que tem se mostrado é que quando você entra num conflito como esse, você não está sendo isolacionista, você quer alterar a dinâmica global a seu modo de ver. Você sequestra um presidente de um país soberano, você atua junto com um aliado no bombardeio a outros, você faz tarifas, você começa a ter um conjunto de ações que destroem a parte institucional do mundo, o descrédito ao OMC, o descrédito às instituições, por um lado, e por outro, diz para os países um recado claro: ou você, de alguma forma, se relaciona bem conosco, ou você pode ser alvo de alguma incursão militar, de alguma ação estratégica, operação, como eles chamam, para alteração do regime ou para sequestro do presidente. Isso historicamente foi feito, mas era muito mais um contexto de Guerra Fria do que depois. Então, agora nós temos aí um cenário um pouco mais complicado para o Brasil manejar. Porque o Brasil gosta de ficar equidistante, porém, nós temos essa grande potência que é os Estados Unidos no nosso hemisfério e que talvez não permita tanta manobra para o Brasil assim. E a gente vê que esse conflito traz desafios a blocos que o Brasil considera importante. Por exemplo, nós sempre falamos que a multipolaridade era importante e que os BRICS teriam um papel nessa multipolaridade. Mas o que nós vemos hoje é que 2 países dos BRICS estão se bombardeando.
Arábia Saudita e Irã, por exemplo. Então, essa institucionalidade que a gente imaginava de criação do novo mundo, ela está diminuindo a sua relevância e os estados voltam, recrudescem o seu poder como atores individuais autônomos. Só falando na questão da equidistância, neutralidade aí, por conta aí desse novo cenário que o senhor colocou, vai ser, cada vez vai ficar mais difícil estar mais distante, estar neutro perante um conflito desse e acabar tendo que não se aliar, mas fazer mais concessões para algum desses lados aí, desses conflitos? O Brasil vai ser pressionado em algum momento a tomar parte. A posição do Brasil sempre é de respeito, autonomia, autodeterminação dos povos e uma equidistância. Mantém relações estáveis com os países. O Brasil mantém boas relações com os Estados Unidos. É um parceiro bilateral importante. A mesma coisa a China, a mesma coisa a Rússia. Mas as tensões existentes vão fazer com que a competição por espaço na América do Sul, por exemplo, ela venha com mais força. E isso pode empurrar o Brasil a ter que tomar alguma posição que diga, não, nós vamos ir para o lado das potências emergentes e vamos com a China e não vamos com vocês. Só que isso pode ter consequências. Então o Brasil vai tentar ficar nessa posição equidistante, mas à medida que o tempo passa e que esses conflitos e que fica mais clara a competição entre as grandes potências, nós vamos ter mais pressão por posição do Brasil. O Brasil, quando foi pressionado, por exemplo, em grandes conflitos, que a gente teve Primeira e Segunda Guerra, tomou posição. O Brasil, quando a coisa esquenta de fato, né, quando nós temos uma guerra envolvendo mais atores, o Brasil toma sua posição. Agora, nesses conflitos de agora, não é uma demanda tão forte, mas a gente não sabe a escalada que pode ter. Nós estamos vendo, na área de geopolítica e que estuda a guerra, a gente sabe. A guerra, a gente sabe como ela começa, o uso da força por propósitos políticos, mas a gente não sabe como ela termina, o cenário da incerteza, da imprevisão. Portanto, a gente não sabe a escalada que vai ter. No momento, o Irã bombardeou um país da União Europeia, que é o Chipre, mas não fez ainda com nenhum país da OTAN. Se por um acaso algo sai do controle e há um bombardeio, por exemplo, à Ucrânia ou alguma posição parecida, a escalada pode ser maior. Entende? É o cuidado que a Rússia teve na Ucrânia. Não bombardeou, não fez incursões a nenhum país da OTAN abertamente. Teve sobrevoos, etc., na Polônia, Letônia, aí é uma coisa. Mas uma operação direta não teve. Então esse é um cuidado e, portanto, a escalada a gente não sabe. No momento que escalar, num cenário possível, o Brasil vai tomar alguma posição importante, inclusive na posição de mediação. Historicamente, o Brasil assume essa posição de mediação de conflitos e de tentar encontrar uma solução pacífica para controvérsias. É um pouco do histórico da nossa diplomacia também. Agora, professor, você falou da questão dos países envolvidos, grandes produtores de petróleo. Quando houve o conflito na Rússia, a Europa, que era consumidora grande cliente da Rússia no gás, tentou algumas medidas ali paliativas, aumentou a inserção de renováveis, gás renovável, fez algumas medidas. Você vê esse impacto de petróleo como inevitável, também vão tentar algumas medidas para tentar segurar aí o maior impacto possível? Sim, eu acho que o mundo vai tentar se reorganizar um pouco. O que esse conflito dá o start definitivo é assim, se você tiver um fornecedor chave para um ou dois do seu combustível fóssil ou da sua matéria-prima, você está vulnerável. É o caso que você tinha Venezuela e Irã como grandes fornecedores de petróleo da China. E isso, para os Estados Unidos, era também importante acabar com esse fornecimento estável e contínuo, porque o processo industrial chinês depende dessa matéria-prima para o plástico, para os seus produtos industriais. Então, a matriz energética complexa ela é importante e diversidade de fornecedores também. Então, você tem matriz energética diversa e etc. Mas o start que dá com esse conflito é assim, a energia do combustível fóssil ela ainda é uma realidade, ela tende a ser longeva ainda, temos muitas descobertas ainda, etc., por mais que os estudiosos dizem que nós chegamos no pico, mas a cada nova etapa de descoberta a gente
está longe de chegar no seu limite. Vai perdurar no tempo. Entretanto, as economias percebem que eletrificar determinados setores, que depender menos do gás, que daqui a pouco depender de uma energia escalável e estável como a nuclear, pode ser importante, né? Então, diria que, mesmo para as pessoas que hoje estão vendo na ponta da cadeia, dizem assim, eu vou ficar sem gasolina para levar minha filha na escola ou para ir no mercado, se com o dinheiro que eu tenho esse carro eu posso comprar um elétrico e não depender mais de posto de combustível. É um cenário que tem se visto, né? As pessoas mais olhando com atenção para o preço está subindo do petróleo na bomba, o preço do diesel está subindo. Eu vou ficar dependente dessa matriz ou eu tenho outros mecanismos, né? A nossa produção agrícola, por exemplo, é muito dependente de máquinas agrícolas no diesel, do transporte de caminhões no diesel. Mas os países que avançam para a energia verde, sustentabilidade, as máquinas agrícolas, o transporte de caminhões, o trem, etc., elétricos. Então nós estamos mudando um pouco, talvez a guerra acelere esse processo para mais países. Então acho que é por aí um pouco desse desafio energético que esse conflito traz. Olha assim, professor, quando temos aí esses bombardeios, esses conflitos, as instalações nucleares sempre tem aí aquele ponto de atenção, né? Na Ucrânia, todo mundo passou a conhecer Zaporizhzhia, agora também já começamos alguns bombardeios em relações de Irã e Israel. Como é que o senhor vê aí como é que o senhor analisa essa sensibilidade das instalações nucleares? Eu vejo com preocupação, tanto pela segurança das instalações, né? Você não pode arriscar bombardear uma instalação nuclear, porque você pode ter um desastre nuclear, né? Tornar incontrolável o efeito da radiação, etc. Por outro lado, os reatores são muito seguros hoje, podem ser flechados e bloqueados. Entretanto, o que está por trás, na realidade, né? É impedir o oponente de ter energia suficiente até para rearmamento, né? Para que o seu desenvolvimento industrial, etc., no caso do Irã, por exemplo, a destruição da capacidade produtiva do Estado, né? Você não está só atingindo alvos militares, você está atingindo centrais elétricas, você está atingindo redes de transmissão, porque você precisa, num conflito, acabar com a capacidade energética que sustenta a base industrial e o funcionamento da economia. Então, quanto menos energia tiver, mais pressão da sociedade para acabar com o conflito e se torna insustentável. Então, as usinas nucleares, elas são chave no fornecimento de energia, de manutenção das economias. Por outro lado, elas são alvos estratégicos, né? Você dominou uma central elétrica, você pode produzir apagões no Estado, né? Foi um pouco o que aconteceu na Ucrânia, quando os russos tomaram conta de uma usina nuclear, né? Os russos alegavam que era tanto para isso quanto para proteger, né? Porque ficavam com medo de sabotagem e também de bombardeios não controlados. Então, essas usinas são estratégicas, né? São ativos estratégicos dos Estados. Então, em geral, se protege ou se conquista, né? Quando você é o oponente, digamos assim, num conflito. Então, esse é o papel, assim. E por isso que elas figuram bastante no noticiário e todo mundo fica atento, né? E claro que você tem aquele temor, né, do Chernobyl, etc., está na cabeça ainda de quem viveu ou quem lembra do processo. Mas hoje há muito mais segurança e há uma espécie de respeito internacional para isso, né? Tanto você não joga bombas atômicas em ninguém, quanto você não explode usinas nucleares. Então, você tem aí a energia nuclear e tudo aquilo que deriva do nuclear com um respeito internacional ainda importante. Uhum. Ora, havia um movimento aí de de aumento de investimentos, né, na fonte nuclear. Por conta desse cenário de conflito, isso atrapalha de alguma maneira? Até a gente tem nosso projeto aqui, de alguma maneira, isso interfere alguma coisa nas outras fontes de energia ou tudo segue como você acredita que tudo vai seguir? Um ponto é a crítica aos combustíveis fósseis, que pode crescer. Por outro, um desenvolvimento nuclear importante. Eu acho que é uma fonte alternativa, né? E os estados, para manter a sua capacidade industrial,
podem recorrer. Você tem, nas últimas semanas, muitas declarações de recuperação de projetos nucleares, de acordos para triplicar a produção de energia nuclear, construção de usinas, reatores. Ou seja, o mundo volta a pensar que é necessário ter autonomia na produção de energia. E a energia nuclear é a chave para isso. Agora, professor, você falou também de algumas dependências que o Brasil tem nessa questão ali do petróleo e tal. Como vai ter esse conflito dá alguma vantagem, dá alguma nova perspectiva para a gente aqui? Como a gente fica aí de perspectiva com esse conflito? Alguma rota vai ser diametralmente mudada? Como fica? Ainda está incerto, né? A gente não sabe. Assim, um conflito, quanto mais tempo ele durar no tempo, mais as rotas alternativas vão se criando, né? Mas o Estreito de Hormuz, ele é muito importante no fornecimento de petróleo para os países asiáticos, né? Então, você pode ver, daqui a pouco, a reconstrução de rotas que envolvam o Atlântico para fornecimento de energia. E a Rússia é quem mais tem ganho, né, com isso, na retomada do fornecimento de petróleo até para os Estados Unidos e para os europeus nesse momento. Então, a dinâmica geopolítica ela é dinâmica, né? Ou seja, você tem um conflito aqui, você permite que um outro ator desponte como importante. Então, ainda está incerto, mas o importante é que as peças do tabuleiro estão se mexendo com alguma rapidez. Para o Brasil, especificamente, é o desafio da autonomia energética, né? Isso é o que desperta no tomador de decisão no Brasil. Agora, bom, nós temos conflito com relação ao petróleo, nós temos dependência de matéria-prima, por exemplo, fertilizantes, nós estamos ficando vulneráveis em termos de energia, insumos para a produção, etc. E isso não é estratégico para o país. Então, daqui a pouco a gente tem esse start aí, olha, nós precisamos acelerar processos de desenvolvimento autônomo, tanto de energia nuclear, quanto de reatores, a parte de desenvolvimento disso, a parte de desenvolvimento nacional de combustíveis, biocombustível, etanol, etc. São áreas do combustível verde, né, que a gente pode, de alguma forma, ver reorientações positivas. Uhum. E assim, a complexidade, porque o Irã é um país, desses países que foram entrar em conflitos, ele é um complexo diferente de todos os outros, né? Até que ponto isso aí dá um sinal de que não teremos uma solução tão rápida, nem tão fácil, ou talvez nem teremos solução, né? Eu não vejo com tanta diferença assim. Veja, tem uma parte de estrutura, né, governos, e essa parte mais religião, que afeta decisivamente a tomada de decisão no caso do Irã, mas é um Estado se defendendo. Acaba que a gente tem ali por trás forças convencionais, míssil, capacidade de míssil, processo decisório de guerra convencional. Não se confunde tanto assim. Agora, tem que ter garantias, né? A negociação, mediação de paz nesses conflitos, você vai ter que mediar interesses, né? E até chegar nesse ponto de mediação de interesses, tem que se entender o seguinte, que o conflito nasce exatamente porque os interesses não foram mediados ou não foram alcançados em comum para evitar o conflito. Uma vez que ele ocorre, um dos lados vai ter que dizer que ganhou ou que perdeu, de alguma forma, e aí, a partir daí, depõe-se as armas, faz um armistício temporário para tentar achar uma solução. O que é um cenário ainda longe do atual, né? Tendo em vista que o conflito também nasce dessas supostas dificuldades de negociação para o fim do programa nuclear, o que pode não ser total justificativa, mas tem uma parte da justificativa do conflito. Ok, professor. Queria agradecer aí, chegamos ao final aí dessa nossa conversa, queria agradecer a sua presença aqui no NuclearCast. Eu conversei com o professor Júlio Rodrigues, da Universidade Federal de Santa Maria. Professor, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Obrigado, eu que agradeço. E continue conectados no NuclearCast.